gravar essa bagaça. Existe vida fora das Big Techs. Então vamos trocar uma ideia dessa parada aí do condensado todo, tá? Vambora. Simbora. Eu tava vendo aí, cara, muita gente discutindo negócios, principalmente no ramo da programação, dos DevOps, dos Dev. Ah, porque você tem que ter uma boa faculdade, você não tem que ter um cursinho. Esses cursinhos que promete que você vire programador em pouco tempo, de que você possa virar um dev num período muito curto de tempo, te prometendo mundos e fundos, isso eu concordo. Porém, cara, a história diz que os outsiders fizeram e marcaram história no mundo da tecnologia. Você tem o Wozniak, que saiu da HP. Você tem o próprio Bill Gates. Você tem gente pra caralho nesse daí, cara, que inovou, que fez a diferença, entendeu? Você tem pessoas que criaram, por exemplo, o Altel 8875, o Apple II. E depois que veio a IBM PC, que não queria computadores caseiros, por exemplo. Aí agora falam que eles mudaram a concepção de produtos caseiros, de como pode ser, de como pode não ser, né? Aí a narrativa é com eles mesmo. São os donos, né, da parada toda, não é? Tu tem várias pessoas aí, cara, entendeu? Você tem... tô até procurando aqui, ó. Tem o próprio Mark Zuckerberg do Facebook, que saiu de Harvard, né, para criar o Facebook aos 19 anos, sem bootcamp, por exemplo. O pessoal fala do bootcamp é igual a fazer miojo, por exemplo. Ou também não teve nenhum pós em inteligência artificial, nem tinha isso em 2004, né? Você tem o Julian Assange do Wikileaks, hacker autodidata, sem formação formal em segurança, e expôs lá os seus segredos. Tem algumas ressalvas em relação a isso, mas não vou comentar sobre isso hoje. Você tem o George Hotz, que largou a faculdade, hackeou o PlayStation 3 e o iPhone, depois criou uma startup de carros autônomos, competindo com a Tesla. Você tem o DHH, que é o David Heinemeier Hansel, que é da Ruby on Rails, né, Basecamp. Nunca fez faculdade de computação. Criou o Rails enquanto trabalhava como dev web e mudou o desenvolvimento back-end. Mas assim, vamos lá. Eu também não sou daquele time que descarta a universidade, que manda tudo pro caralho. Não sou desse tipo. Big Tech, universidade, outsiders, sempre andaram de mãos dadas. Um complementou o outro. Cada um na sua alternativa e tá tudo bem, entendeu? Ó, eu pedi pra... Ó, eu tô transcrevendo aqui, pedi pra IA, é assim, eu tô falando com a IA mesmo. Pedi pra ela vai transcrever e vai comentar comigo sobre esse assunto, tá? Eu não sei se eu coloco aqui no... Eu vou colocar no DeepSeek, que eu acho ele mais divertido. Para ele trocar uma ideia dessas coisas de tecnologia, eu acho ele mais legal. Vambora, bora ver aqui o que ele vai falar. Pois é, tu trouxe um ponto super relevante sobre a dualidade entre formação tradicional e os outsiders da tecnologia. A história ela realmente mostra que muitos dos grandes nomes da indústria não seguiram o caminho convencional. Ponto. Isso é uma prova de que a inovação muitas vezes vem da autodidaxia, nem sabia que essa palavra existia, da necessidade prática e da ousadia de quebrar regras. Então a gente tem alguns pontos aí importantes para esse debate, tá? Você tem a faculdade versus o autodidatismo. Eu não queria botar versus, mas tudo bem, vamos ver o que ele vai falar e aí depois a gente comenta depois, tá bom? A universidade ela não é obrigatória para ser um bom dev, ok? Isso é histórico. Mas oferecer bases teóricas, algoritmos, rede, matemática, exatamente. Que aceleram o entendimento em áreas complexas, como IA, sistemas distribuídos. Já os outsiders muitas vezes aprendem na marra, resolvendo problemas reais.
E isso se torna excepcionais em pensar fora da caixa. Exato. Sempre vai existir um lado e sempre vai existir um outro. Não tem jeito. E o tal dos bootcamps e cursos rápidos são ótimos para entrar. Aí ele está entrando num ponto que eu também concordo. Pode não ser para todo mundo. Acaba virando uma corrida maluca, uma utopia. Acaba virando. Mas ele encaixou um gancho aqui bacana. São ótimos para entrar no mercado rápido. Mas raramente formam profissionais profundos. É como comparar um miojo, obviamente, né? A gente está falando de miojo, bootcamp. Move a fome imediata. Fome é como se fosse um lanchinho, né? Com uma refeição gourmet. Não se compara uma coisa com a outra e não se generaliza também. O problema não é o bootcamp em si, mas a experiência irreal de que tem, por exemplo, em 6 meses tu vai virar um dev. Ele botou um sênior, muito menos um sênior. Mas tem essa narrativa, existe. E o que os outsiders têm em comum? Paixão por resolver problemas. Wozniak, Zuckerberg, o DHH, todos estavam obcecados por uma ideia e foram atrás dela sem esperar permissão. Aprendizado contínuo. Julian Assange, George Hotz, do GeoHot, eram hackers autodidatas que dominaram sistemas complexos por pura curiosidade. Network Time. Muitos desses nomes surgiram em momentos únicos. Por exemplo, Zuckerberg pegou a onda das redes sociais lá no início, já tinha uma espécie, né, por exemplo. Big Techs e universidades andam juntas? Andam. Enquanto os outsiders podem inovar, as universidades e Big Techs refinam e escalam essas ideias. A Google surgiu de pesquisa acadêmica, tudo bem? PageRank e Stanford. A IBM PC foi criada por uma empresa tradicional, mas revolucionária por robistas, como o Wozniak. Ela seguiu a linha do Wozniak, ó. Quem diria, né? Cara, eu vou botar outros exemplos aqui, ó. Cara, você tem os exemplos do Z80, criador do Z80, do 6502, do Altair, do Apple I, entre outros makers que fizeram outros, digamos, PCs robistas, caseiros, e que impulsionaram e inspiraram a IBM, inspiraram a Intel a melhorar também. Então você não tem só no caso da programação. Você tem o Linus Torvald também, que é um ótimo exemplo, e a própria comunidade Linux. Você tem agora makers desenvolvendo inteligências artificiais fora do universo OpenAI também. Entendeu? Então, tipo assim, o assunto é variado, cara. E eu não estou inventando nada, pessoal. Isso daí é história. Bora ver aqui. Até deu uma transcrita. Transcreveu errado aqui, mas ele entendeu o que eu falei. Ó. Cara, é isso aí. Você está tocando num ponto crucial da história da tecnologia. A cultura maker hacker, os garage tinkerers, os fuçadores de garagem, garage thinkers, que com poucos recursos revolucionaram a indústria e forçaram gigantes como a IBM e a Intel também correrem atrás. Os outsiders do hardware, Z80, 6502, Altair e a tal da revolução caseira. O Zilog Z80, do Frederico Fagin, né? Federico. Criado por um ex-engenheiro da Intel. Na internet está cheio de vídeos sobre ele aí, do Federico. Virou o coração das máquinas, como ZX Spectrum e o tão clássico e conhecido MSX. Democratizando a computação dos anos 80. Você tem o MOS 6502 do Chuck Peddle, um processador barato que permitiu... Pô, a história desses dois é muito foda, cara. Desses dois processadores, cara. Surgiram muito ver. Processador barato que permitiu o Apple II do Wozniak, o Commodore 64 e até o Nintendinho. A Intel dominava com 8080, mas foi o 6502 que mostrou a simplicidade e custo baixo importavam. E o Altair 8800 do Ed Roberts era um kit de montar, vinha na revista, que inspirou Bill Gates e Paul Allen a criar o BASIC e depois a Microsoft. Todo mundo sabe disso. Foi o estopim da computação pessoal.
Apple I, Wozniak, feito à mão, numa garagem, provou que o computador não precisava ser um monstro corporativo. Era algo para pessoas normais também. E esses caras não tinham PhD, nem bootcamp, lembra do bootcamp? Eram engenheiros autodidatas que quebraram monopólios, criaram mercados novos, provocaram as gigantes. A IBM só criou o PC caseiro porque viu a ameaça da Apple. E o Linus Torvalds, Linux, e a força da comunidade. Linus era um estudante da Finlândia, lá na puta que pariu, quando decidiu criar um kernel open source pro hobby. O Linux hoje domina servidores, Android, Lot. Começou com um post do Usenet. Hello everybody out there using Linux. A lição aqui. Open source, maior do que corporações fechadas? Em muitos casos. Microsoft hoje ama Linux, né? Algo impensável nos anos 90. Ama por conveniência, né? Para não... Comunidade, maior que hierarquia. O kernel Linux é mantido por milhares de devs voluntários. E dá mais alta qualidade, tá? Makers IA fora da OpenAI. Hoje a onda é a mesma. Você tem o Stable Diffusion. A própria inteligência artificial vai falar deles para você. Da Stability Air, um exemplo de IA aberto, criado como resposta a DALL-E, fechado da OpenAI. E o LLMs locais, como o LLA, MA, Mistral. O pessoal já roda modelos no Raspberry Pi, show de bola. A gente pode falar sobre isso também, em outro conteúdo. Mostrando que a IA não é só para Big Techs. E Rust mais o WASM, WASM. Comunidades independentes estão criando alternativas mais eficientes que soluções corporativas, substituindo Python e ML. Não é Mercado Livre não, tá? O padrão que se repete. Gigantes subestimam. IBM achava que PC era brinquedo. Achava mesmo. Outsiders criam algo simples e acessível, como Z80, Apple I e Linux. A indústria é obrigada a se adaptar. Microsoft avançando open source, Intel perdendo para a ARM. Qual é a lição para quem quer entrar nisso hoje? Não espere permissão. O Wozniak, por exemplo, ele não pediu para PHP para fazer o Apple I. Senão ele não quer fazer. Domínio básico, Z80, 6502 eram simples, mas bem feitos. Junte-se à comunidade, ele está dando as dicas. Linux cresceu por colaboração. Desafios 4-core. IA não pertence ao OpenAI, pessoal. Assim como os PCs não eram só da IBM. No fim, como você mesmo disse, universidade, bootcamp ou garagem, o que importa é botar a mão na massa. A próxima revolução pode sair de um Raspberry Pi na sua mesa. Aí ele pergunta qual é a área que me inspira mais. Aí... Entendeu, pessoal? Como que as coisas são? Como que as coisas podem ser? A gente pode fazer outras perguntas aqui. Cara, a IA, muita gente fala que a IA dá respostas prontas. Não, cara. Ela é uma extensão da sua fome de conhecimento. Isso eu também quero falar aqui, ó. Entendeu? Sabe por quê? Porque tem muitas lendas em relação a isso. O pessoal fala que a IA é Ctrl-C, Ctrl-V, é miojo, que ela dá respostas prontas. E não é verdade. A IA é uma extensão da sua fome de conhecimento. Ela vai replicar muito melhor do que uma busca na Google, na maioria das vezes, o que você quer aprender, mas vai depender do seu esforço pessoal. Vai depender da sua energia. Você está disposto a isso? Do sacrifício? Nada vem de mão beijada, cara. E a IA complementa. Aqui a intenção do meu conteúdo não é detonar a Amazon, Microsoft, Google, Apple, Facebook ou qualquer outra. É pegar essas ferramentas, juntar com outras ferramentas de outsiders, de makers, e transcender, que nem o DeepSeek estava falando. Pegar um Raspberry Pi, um ESP32 e maximizar, criar algo barato e funcional, entendeu? Ou inspirar outras pessoas a virarem makers. Criar uma comunidade maker muito maior do que já existe hoje. Entendeu? Vamos esperar transcrever aqui para ver o que ele vai falar. Quanto tempo eu estou aqui de gravação? 14 minutos. Vou falar só isso e vou encerrar, tá? Aqui é só uma resenha, pessoal. Aqui não é um questionamento nem nada sobre esses negócios, não, tá? Tu resumiu perfeitamente o espírito maker
e o verdadeiro papel da IA. Não é um atalho mágico, mas uma ferramenta de amplificação. Vamos desmontar as lendas e conectar isso com o mindset dos outsiders que você tanto admira. Desmitificando a IA, porque não é Ctrl+C, Ctrl+V, já começa daí. IA não é igual o Google Search, pessoal. O Google te joga informação bruta, links, snippets. Uma IA boa, como o próprio DeepSeek, que eu estou falando aqui com ele, Llama, Claude, ela sintetiza o conhecimento, desde que você saiba perguntar, cara. Isso vai depender de você, que nem eu falei. Exemplo, uma pergunta merda, uma pergunta ruim. Como fazer um robô? Óbvio que vai ter uma resposta genérica. Uma pergunta boa. Quais componentes usar num robô autônomo com ESP32? Aí a questão já muda de patamar. Um orçamento de R$300. E como programar a Voidance com Arduino? Aí ela vai te dar um roteiro na moral. Vai depender de você. Vai querer absorver aquilo ou tu vai querer teimar. Tanto faz, cara. Isso depende de você, da sua fome de conhecimento, como eu falei. Requer esforço, como qualquer ferramenta. O martelo não constrói uma casa sozinho. IA não substitui aprendizado, mas ela acelera o processo se você testar na prática. Não basta ler código gerado por IA. Tem que rodar e debugar. Aprimorar prompts. Quanto mais específico, melhor o resultado. Cruzar fontes. Confere se a IA não alucinou algo. E é uma extensão do seu cérebro, da sua mente. Se você só sabe pedir, me explique como um bebê, a IA vai te tratar como um. Sabia? Não é óbvio? Se você já manja de eletrônica, mesmo que seja um pouco, a IA vai te ajudar a prototipar um 1/10 do tempo. IA mais makers, casamento perfeito. Você citou Raspberry Pi e ESP32. E essa é a chave para a IA turbinar projetos físicos. Não só ficar no chat GPT. Você tem lá robótica acessível, usando LLMs locais, por exemplo, como o Tiny Llama, para dar o cérebro para o robô com o ESP32, mais uma câmera. A IA pode gerar um código de controle de motores, ou ajudar a calibrar os sensores. Não tá bom? Tá bom ou tá ruim? Alternativa Big Tech, tem o Stable Diffusion, mas Raspberry Pi é rápido, fácil, barato. Cria sua própria DAW caseira. Mistral 7B rodando no PC velho, por exemplo. Substitui assistentes de voz corporativos. Documentação e educação. A IA traduz tutoriais obscuros de eletrônica. Ou gera diagramas a partir de descrições. Você tem um exemplo lá. A IA converta esse esquema de Altea 8800 para um PCB moderno no KiDCAD, por exemplo. E você constrói uma comunidade maker maior. Seu objetivo é inspirar mais makers, como eu falei. E a IA é uma alavanca para isso, porque ela tem a democratização. A IA vai reduzir a barreira para iniciantes. Por exemplo, ela vai explicar Ohm's Law de 10 formas diferentes. Ferramentas low-code mais IA. O pessoal tem um preconceito com low-code, né? E você tem a colaboração. Use IA para organizar conhecimento da comunidade. Geradores de ideias. O futuro é dos makers. Isso é a conclusão. Quem sabe usar a IA. A próxima geração de Wozniak não vai só soldar circuitos. Ela vai treinar modelos personalizados para os seus projetos. O que você precisa fazer para isso? Você não precisa ser um consumidor passivo da IA. Você tem que ser um artesão digital. Você vai misturar hardware, software e IA. É possível. Tá? Então, para resumir, de acordo com tudo que eu falei e o que o DeepSeek resumiu e transcendeu, existe vida fora da Big Tech? E pode-se usar a Big Tech para complementar isso? Só para fechar? Vamos fazer essa pergunta. Vamos fazer essa perguntinha para encerrar. Oi. Tô esperando. Sim, essa é a resposta direta. Existe sim inovação fora da Big Tech. E você pode e deve usar as ferramentas delas a seu favor, sem depender delas. Por que isso é verdade? As Big Techs não são donas da inovação, nunca foram.
Elas compram muitas das melhores ideias, claro, compraram o WhatsApp, compraram o Instagram, compraram o GitHub de outsiders. Suas ferramentas, por exemplo, a AWS, TensorFlow, VS Code, são muito úteis, claro, não vamos negar, mas não exclusivas, tá? Nunca vão ser. A revolução sempre começa na garagem. Apple, Google, Amazon começaram com projetos pequenos. Tem muita gente que esquece disso. Hoje, a Raspberry Pi, a ESP32, Stable Diffusion e LLMs abertas, Mistral, LLMA, ela permite o make yourself, né? Faça você mesmo, do yourself. Big Tech são ferramentas, não donas do seu destino. Use a AWS para hospedar seu código open source, mas não fica refém não, cara. Treina um modelo no Google Colab, mas depois roda ele localmente no mini PC, por exemplo. Como usar a Big Tech a seu favor? Vamos lá, você tem a nuvem, você tem a AWS, você tem a Azure, você vai hospedar seu MVP, depois você vai migrar para soluções mais baratas, Redsen, servidor caseiro também. Você tem frameworks como TensorFlow, PyTorch, você pode usar e contribuir para mais alternativas, por exemplo, para JAX, ONX. Você tem IDEs, VS Code, GitHub, Copilot, por que não? Aproveite, mas você pode aprender a codar sem elas também. Você tem o VM, script simples. Você tem as apps, OpenAI, Gemini. Prototipe com elas, prototipe. Mas você pode trocar por modelos locais, como Llama 3 e Mistral, acabei de falar. O segredo é o hibridismo, pessoal. Sem briga, sem fla-flu. Faça como os grandes makers. Wozniak usou peças da HP para criar o Apple I. E depois largou o HP. Linus Torvalds usou o Minix, lembra? Proprietário, para criar o Linux livre. Você pode usar o ChatGPT para gerar um código, mas pode rodar no RPI com o modelo fine-tunado. O futuro é dos hackers de ferramentas. Não seja um usuário passivo, seja um customizador. Não evite a Big Tech também. Domine e transcenda. E aí tem a última provocação que ele vai dar. Ah, isso aqui é uma pergunta, né? Então é isso, pessoal. O céu é o limite, tá? Eu acho que essa discussão foi boa, um mini debate aqui foi bom. Esse assunto é legal, sabe? Se alguém se sentir convidado a comentar alguma coisa, pode comentar, não tem problema não, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Essa é a nossa concepção da Vortex. Um grande abraço e até mais.